Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Leve. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muitas famílias um pouco apreensiva, que é sobre alimentação infantil. Vamos falar hoje sobre seletividade alimentar. Quando é que realmente uma criança é seletiva ou simplesmente ela está construindo o seu gosto alimentar? E para nos ajudar nesse papo, nós convidamos a nutricionista Kailane Vasconcelos, especialista em alimentação materno-infantil e seletividade alimentar. Kailane, seja muito bem-vinda, se apresente para a nossa audiência e hoje eu te convido a compartilhar toda a sua experiência com o nosso público. É um prazer estar aqui, Alessandra, te agradeço pelo convite. Meu nome é Kailane Vasconcelos, sou nutricionista materno-infantil e especialista em seletividade alimentar, trabalho com ABA, trabalho com crianças autistas e com TDAH. Desde a gravidez até a adolescência eu atuo nessa área do materno-infantil. Perfeito. Kailane, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para começar pontuando desde o início. O que que é de fato seletividade alimentar ou se é só realmente o gosto mesmo, a construção do gosto alimentar? Porque hoje parece que quando a criança começa a rejeitar determinadas coisas, a gente, né, a maioria dos pais tem uma tendência a achar, ah, é frescura, meu filho é enjoado, e aí não sabe o time de procurar ajuda realmente, de quando a criança está sinalizando que existe uma questão voltada à alimentação ou simplesmente é a construção do gosto e a gente precisa entender e deixar seguir, fluir, né, de maneira mais tranquila, fazendo uma condução um pouco mais dentro do gosto ali da família mesmo. Entendi. É muito bom pontuar sobre isso, né? Porque hoje em dia muitos pais acreditam que seus filhos são seletivos também, né? Chega no consultório, ai, meu filho tem seletividade. E aí, quando eu começo a perguntar, a criança ela come bastante alimentos e não chega a ser uma seletividade, né? Então a gente diz assim de uma maneira bem genérica que quando a criança ela consome menos de 10 alimentos, ela é uma criança seletiva, tá? Mas também é importante pontuar que existe diferenças entre seletividade alimentar, recusa alimentar, né? E a seletividade alimentar, ela geralmente vai estar acompanhada de alguma questão. Pode ser uma questão fisiológica, falta de dentes, não saber mastigar. Pode ser uma questão orgânica, às vezes a criança tem uma intolerância e não foi diagnosticado, então quando ela come, ela tem diarreia, ela tem constipação, então ela começa a evitar esses alimentos. E também pode ser por conta do TEA, né, que tem umas questões cognitivas, textura. Então a seletividade alimentar ela é muito abrangente. É preciso realmente investigar para ver se essa criança é seletiva e o que pode estar causando essa seletividade alimentar. A gente sabe que no início da infância é normal algumas crianças rejeitarem, terem preferências alimentares. A gente sabe que tem até um ponto, isso é normal, é Uhum. tranquilo, mas mais ou menos em que idade os pais já precisam estar atentos ou é simplesmente você ficar atento a esse número básico de alimentos? Ah, meu filho não consome nem 10 alimentos, e aí já é um sinalizador independente da idade que ele está. Então, a gente diz que existem fases de pico de seletividade alimentar, né? Principalmente a partir dos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que é quando todo aquele alimento que a criança inicia, né, a seletividade alimentar com 6 meses. Então, ali tudo é novo. Ela tá descobrindo, ela tá explorando, e aí quando ela faz 1 ano, já não é tudo tão novo. E junto disso também tem a fase dos dentes. Então, ela começa a rejeitar os alimentos por conta do dente, porque não é tão novo, porque o crescimento que antes era exponencial, que ela estava crescendo e demandava muita energia, hoje já não é tanto. Então, são 3 fatores que contribuem para que aquela criança comece a rejeitar alguns alimentos. E isso pode ser uma fase, né? Pode ser a fase por conta do dente, então a mãe vai ter que acompanhar. Se essa recusa alimentar, ela tá junto de choro, de rejeitar, virar o rosto, já é sinais para que seja, assim, uma seletividade alimentar, né. E aí você vai observar, o dente cresceu, a criança continua rejeitando. E aí você pode sim investigar que pode ser seletividade alimentar. Pais seletivos tendem a ter filhos seletivos ou não? Ou você acha que
a sua experiência, você percebe que esses pais que também têm algum tipo de seletividade, alguma questão alimentar, o filho acaba tendo uma tendência a desenvolver a seletividade. Em sua grande maioria, sim, porque as crianças elas são reflexo dos pais. Então, aquilo que está na mesa, que os pais estão comendo, na maioria das vezes vai ser o que as crianças comem. Então, se os pais têm uma restrição a grupos alimentares, como frutas, verduras, legumes, provavelmente essa criança ela também vai fazer. Então, quando eu tenho um acompanhamento de introdução alimentar, eu converso muito com os pais sobre isso. Olha, você não come feijão, mas oferta o feijão para o seu filho. Você não come tal coisa, oferta para ele. E mesmo assim, tem chance dele não comer lá na frente, porque no dia a dia a criança não vai ver esses alimentos na mesa dos pais. Então, provavelmente não vai fazer parte do repertório deles também. A gente sabe que no horário da alimentação, para uma criança seletiva, ou que tem alguma questão que a gente não está fechada, né, algum problema cognitivo, o horário da alimentação é um horário muito sensível que gera muitos conflitos. Sim. Estar com aquela criança à mesa, gera muitas vezes um desconforto até emocional, porque é um momento de negociação, de recusa, de choro, e aí o horário que é para ser um horário prazeroso, algo que vá unir, que vai introduzir de fato a alimentação, vai alimentar e nutrir, é uma questão que é muito sensível. Como melhorar essa dinâmica junto a essa percepção? Porque, o que eu gostaria de poder, ao final do episódio, é que as famílias tivessem um olhar, que pudesse perceber quando tem uma questão alimentar ou quando tem uma seletividade para procurar ajuda, para que essa criança ela possa ser assistida e, de fato, ter contato com uma alimentação plena, uma alimentação integral, que é importante não só para o desenvolvimento cognitivo, mas para o crescimento e também pela questão, social da alimentação. A gente sabe que a alimentação é no momento social, né, então como ajudar essas famílias nesse momento tão sensível, né, porque a gente sabe que uma criança, seletiva, muitas vezes esse momento é um momento extremamente sensível. Isso é um grande desafio quando chega uma criança com seletividade no meu consultório, principalmente quando é uma seletividade bem severa. Geralmente os pais já estão muito saturados, eles já estão cansados, eles já não têm tanta paciência, porque já tentaram de tudo, já tentaram oferecer de forma diferente e mesmo assim a criança não come. Então, geralmente pego os pais e converso: "Olha, o seu filho, enquanto estiver comigo, ele está sendo suplementado, a gente está acompanhando ele, então eu preciso que você tenha paciência, né. Se ele não comer, tudo bem, tenta de novo, coloca uma porção menor para que você não estrague tanta comida na sua casa, mas você precisa tentar, né". A grande coisa é que muitos pais, quando eles descobrem que, superar esse desafio com a criança gera mais trabalho do que conviver com aquele problema, eles escolhem conviver com o problema. E aí que tá, porque esse problema, quando não resolvido na infância, ele vai ser pior quando gera um adulto, né. Um adulto seletivo, um adulto com problemas, de cardiopatia e inúmeras coisas. Então é importante, neste momento em que os pais reconheceu que o filho precisa de ajuda, esclarecer que não vai ser fácil, mas que eles têm ajuda, eles não estão sozinhos nessa caminhada. E sempre o auxílio de brinquedos, que é o que eu faço na terapia alimentar, né. A criança ela é muito lúdica, ela gosta da imaginação, então tá sempre acompanhado de brinquedos, de evitar tela, e é tudo essas orientações que eu entrego quando os pais me procuram com uma criança seletiva. Foi bom você ter tocado nessa questão dos pais, né, porque a gente sabe que é uma questão, existe uma sobrecarga, a gente sabe que hoje nós mulheres e os pais também saem para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, muitas vezes colocam um filho na creche ou precisa de uma ajuda, né, de uma rede de apoio e muitas vezes já chega em casa sobrecarregada, cansada do dia a dia e junto com isso ainda precisa desenvolver essa criança, ainda precisa, colocar ela, se alimentando melhor, de fato, porque sabe que isso é importante para o desenvolvimento da criança. Você, quando percebe diagnóstico fechado de seletividade alimentar ou até de outro transtorno, né, por exemplo, um TEA que já chega para você com diagnóstico fechado, como que você faz esse acolhimento para o familiar? Porque o familiar também precisa ser olhado, acolhido. Por quê?
quem cuida também precisa ser cuidado e precisa ser, né, esse olhar também está em volta do responsável, porque de fato ele que vai estar lá no restante dos dias que você não estiver na terapia. Como que é esse teu olhar para acolher, ajudar e ao mesmo tempo mostrar para esses pais, para esses responsáveis, tem uma luz aí no fim do túnel e a gente precisa percorrer ela junto. Geralmente, o meu primeiro encontro, ele é mais com os pais. Então, quando os pais não têm, como deixar a criança, eles trazem as crianças. Eu peço que uma estagiária me acompanhe, para que a estagiária dê atenção para a criança, porque nesse momento a consulta é dos pais. Eu preciso entender em que contexto essa criança está inserida, como que está dentro de casa, qual é a pressão. Inclusive, no meu questionário pré-consulta, tem uma pergunta que eu coloco, quem é o responsável por essa criança e como tá a pressão em você? Você tem apoio? Porque é uma pergunta muito importante. Não adianta eu chegar para uma mãe, que é mãe solo, que tem toda a sobrecarga, né, de ter que trabalhar, de ter que sustentar, de ter que criar aquela criança, e falar: "Você tem que fazer tudo isso aqui", sendo que não tá dentro da realidade dela. Então, tudo isso eu preciso adaptar, né. Eu tenho casos assim, e eu sempre converso com a mãe: "Olha, a teoria seria isso, mas a gente não consegue fazer a teoria, então a gente vai fazer a prática. E tá tudo bem. A gente vai de acordo com a sua realidade. Seu filho viveu 5 anos daquela forma, 3 anos daquela forma. Não vai ser em 3 meses que a gente vai mudar. Mas o que a gente fazer já vai ser muito importante para que lá na frente ele melhore. Criança já diagnosticado com TEA, normalmente ele também vai desenvolver algum tipo de seletividade ou não necessariamente? Não necessariamente, inclusive eu tenho um caso desse em casa, né, o meu sobrinho, ele tem TEA de nível 1 de suporte, só que a minha irmã ela fez uma introdução alimentar muito, segura, entendeu? Ela fez direitinho, ele hoje tem 5 anos, mas ele consome doce, mas nem tanto, ela não deixa ele consumir corantes, e assim, como foi algo que nunca foi ofertado, ele Ele não não tem tem acesso, né, interesse. ele não tem É, palatabilidade, porque né. quando a gente fala de restringir, as pessoas acham: "Nossa, mas você tá maltratando essa criança". Mas a criança ela não procura aquilo que ela não conhece. Ela não vai querer um doce se ela nunca comeu doce, tá. Então até os 2 anos a minha irmã controlou, essa alimentação dele e após 2 anos, por conta de festa, ele pôde comer. Mas não é algo, se você oferecer uma fruta pra ele e um doce, ele vai preferir a fruta. Então por conta disso, ele tem TEA e ele não tem seletividade. "Ah, mas tem risco de uma criança que a mãe fez a introdução alimentar direito, seguiu e a criança tem seletividade?" Tem. E aí a mãe começa a se cobrar. Na verdade, assim, não deveria ser uma cobrança, né, porque a gente já vem com tantas questões e às vezes: "Poxa, eu fiz tudo direitinho, eu não dei doce, eu me cuidei durante a gravidez, eu fiz a amamentação corretamente", e aí a criança apresenta essa seletividade, aí já é mais uma demanda para essa mãe que já está sobrecarregada, muitas vezes ela já trabalha, eh, dentro de casa, fora de Né. casa, e ainda tem essa questão. Qual seria uma uma dica mesmo para que essas mães com filhos seletivos pudesse trazer mais a criança no dia a dia da alimentação? Porque é importante, né, que a criança tenha contato com os alimentos, conheçam texturas diferentes, cheiros, até para que ele possa aceitar os alimentos novos que serão introduzidos. E gostaria também de perguntar quantas vezes, de fato, a gente precisa ofertar um novo alimento para essa criança? Eu sei que a gente precisa, apresentar e de maneiras diferentes, né, o Sim. preparo de maneiras diferentes para que a criança possa conhecer outras formas de que esse alimento é ofertado. É isso mesmo ou não? Vou falar sobre a primeiras quantas vezes, né, a gente fala que de 10 a 20 vezes a gente precisa ofertar esse alimento de formas diferentes para que a criança realmente não goste desse alimento. E também, tem uma coisa que a criança ela é muito transitória, então pode ser que naquele momento ela não goste daquele alimento, depois de 2, 3 meses você oferte o alimento e ela comece a gostar. Então também começar a espaçar, você ofertou 5 vezes, a criança não aceitou. Espera uns 5 meses e oferta de novo para ver se ela realmente não gosta ou era somente aquela fase. E sobre ajudar, né, as mães com coisas, eu sempre falo muito que a criança precisa ser envolvida no momento daquela refeição. Então eu sempre entrego vários PDFs de receitas muito fáceis que pode ser feita com airfry, assim, bem prática, e falo pra mãe: "Olha, faz com ele o que eu faço aqui na terapia.
pede pra ele quebrar o ovo, porque, assim, parece coisa boba, mas a gente tá trabalhando coordenação motora fina da criança, a gente tá trabalhando a independência da criança para que ela consiga fazer as coisas sozinha. E de brinde, a gente tá fazendo com que a criança crie um vínculo com aquele alimento. E ela coma. Porque, principalmente no TEA, eles não gostam de coisas novas. Então, a gente precisa fazer com que aquilo faça parte da rotina dele. Então, a gente precisa ir inserindo na rotina. E eu também trabalho muito com a escala do comer, que é uma dos meus métodos de trabalho, que é a criança precisa tolerar o alimento, ela precisa tocar o alimento, ela precisa cheirar o alimento, provar para que depois ela coma. Então são 5 passos. Primeiro ela vai ter que tolerar. E às vezes a mãe quer ir direto pro comer, sabe? Então tudo isso faz parte aí desse atendimento de criança seletiva. Perfeito. Eu tenho uma experiência em casa, que meu filho ele eu não posso ainda dizer que ele é seletivo, mas ele é de fase. Ele fica com hiperfocos em determinados alimentos. Por exemplo, agora ele está no foco fruta, ele só aceita banana e maçã. Aí, o foco de querer comer bolo de milho, então assim, eu faço bolo de milho pelo menos uma vez na semana na minha casa, e ele come, assim, maravilhosamente bem. E tem alguns alimentos que ele, de fato, ele não aceita, eu já dei muitas vezes para ele experimentar, tipo o queijo ele não aceita, ele não gosta da textura do macarrão. Então ele realmente não come, é dele. Qualquer coisa que tenha uma textura parecida com macarrão, ele vai rejeitar e ele não come ovo. Então eu tenho que sempre criar receitas para introduzir, por exemplo, o ovo nessa alimentação para que ele não perceba, mas ao mesmo tempo ele não deixe de consumir, porque é importante, ele ser abarcado nesse grupo alimentar. Mas ao mesmo tempo, eu sei que ele não tem uma seletividade, porque ele consome um número maior de alimentos, mas ele fica muito assim, tipo 3 meses comendo mais esses alimentos. Isso é normal? Ele tem 6 anos, ou pode ser um indício de uma seletividade alimentar, mas com uma quantidade maior de alimentos que ele tolera? Assim, depende muito, é necessário uma avaliação um pouco mais rigorosa para que eu fale é ou não. Mas assim, dentro do que você falou, é muito comum, né. Pode não ser normal, mas comum é. Eu vejo muito isso das crianças terem essa questão de ser transitórios e cismar com um alimento determinado, e aí depois: "Ah, eu não gosto mais desse alimento". Inclusive minha mãe, ela falava muito isso comigo, quando eu era criança, tipo assim: "Ah, Kailane ama isso", aí daqui a pouco eu falava: "Não mãe, eu não gosto disso". É Ela: "Ah, super mas a ele. semana passada você estava comendo". "Não, mas eu não gosto de comer isso". Então, eu mesma, quando era criança, eu tenho essa vaga Memória, lembrança de ser memória. assim também, sabe. E eu era uma criança que comia de tudo, sabe. Essa negociação na hora da alimentação, por exemplo, você só sai da mesa quando você terminar, ou só vai comer sobremesa se você terminar a comida inteira. Esse tipo de pressão pode fazer com que essa criança, mais adiante, ela desenvolva algum tipo de ansiedade frente à alimentação. Você vê isso acontecendo, a criança já chega no teu consultório e quando você tem que, introduzir determinados alimentos já gera algum tipo de ansiedade, porque ela já vem com uma pressão dentro de casa, por uma falta de conhecimento da família, até você tem que comer, você tem que limpar o prato, e a gente vê muito isso: "Ah, tem que comer, só sai da mesa quando limpa o prato". Sim, e principalmente na questão de perder o controle da saciedade, né, porque quando a criança ela nós quando crianças, nós não temos tanta influência de coisas para que mude o nosso reconhecimento de estar saciado ou não. Mas esse tipo de comportamento, ele começa a ter isso, porque a criança ela tá vendo que ela tá saciada, para ela tá tudo bem, só que a pessoa tá: "Não, você tem que comer mais, tem que comer mais", e ela acaba comendo. E aí mais pra frente ela pode perder esse controle de saber se ela realmente está satisfeita ou se ela não tá, por conta justamente dessa pressão de: "Não, você tem que comer tudo, senão você não vai ganhar tal coisa, você tem que raspar o prato". E às vezes a quantidade que ela já comeu, já era o suficiente para que ela estivesse nutrida. A gente sabe que a seletividade infantil nada tem a ver com a compulsão alimentar, né? Sim. Os estudos mostram que eles não têm essa ligação direta, mas a gente percebe no dia a dia da prática, tanto a parte clínica adulta e você na parte clínica infantil, que
Um adulto com compulsão alimentar, provavelmente ele veio de uma restrição alimentar na infância, né, uma intolerância a um número de alimentos e quando chegou na fase adulta, acabou desenvolvendo a compulsão alimentar. Muitas vezes por esse histórico, né, de pressão na alimentação, você precisava comer, você não teve, acesso de fato qual era a sua saciedade, você não conhecia o seu corpo, né, o seu fisiológico, porque assim, era o olhar do adulto sobre a quantidade de comida que você precisava comer e como você não tolerava alguns alimentos, aquela pressão também pode de alguma forma ter desencadeado isso, porque fica tudo ali misturado, né? A gente não consegue segmentar, tá tudo junto. Uma hora pode ser que isso venha a ecoar num quadro de compulsão alimentar. A gente sabe que não tem a ligação direta, mas pode sim ter um adulto compulsivo ter sido uma criança seletiva. Sim, inclusive, né, alguns pacientes, mães dos meus pacientes, eu costumo atender, né, porque a gente cria um vínculo tão grande por conta da criança, e como eu já tô assistindo a criança, eu acabo também atendendo a mãe, né, ou o pai, enfim, mas na maioria das vezes é mãe. E uma das mães do meu paciente, que é extremamente seletivo, ela tem uma questão de compulsão alimentar. E eu fazendo a dieta dela e falando por conta da praticidade, eu falei: "Ah, por que você não fa", até então ela não tinha me mencionado sobre a compulsão alimentar. Eu falei: "Por que você não faz as marmitas no final de semana e você deixa dentro da geladeira para poder te facilitar, você só vai esquentar no micro-ondas?" E ela falou: "Eu não posso fazer isso, porque se eu deixar todas as comidas na minha geladeira, eu vou comer tudo num dia só. Porque na minha cabeça, se eu não comer tudo, vai estragar. Sim. Então tudo que eu faço em alta quantidade, eu tenho que comer tudo no mesmo dia." E ela falou que ela gostava muito de bolo. "Ah, eu gosto muito de bolo, mas se eu fizer um bolo, eu vou comer o bolo, todo, porque eu não posso deixar para outro dia, porque eu acho que vou estragar." E ela falou: "Mas eu não consigo ficar sem bolo." Eu falei assim, aí eu pensando, eu falei: "Vamos comprar uma forma menor então? Sabe aquelas formas pequenininhas? Que aí você não deixa de comer o seu bolo, né, que é algo que você não quer abrir mão, mas a gente consegue vencer essa questão da quantidade." Então, e ela também foi uma criança seletiva na infância. Então a gente vê que sim, em alguns casos tem essa relação e acaba se transformando lá na frente numa pessoa compulsiva também. A gente sabe que a gente não temos tanto acesso à informação da maneira que ela precisa ser disseminada. Eu vejo que nas suas redes sociais você faz isso muito bem, porque você está sempre mostrando o dia a dia dos teus pacientes, você faz essas oficinas em locais públicos, convida o público a participar. Isso já é algo em você que você sente a necessidade de que esse assunto possa ser amplificado para que as mães possam ter acesso, as famílias terem acesso de fato o que é seletividade alimentar, crianças que estão dentro de algum aspecto possa também ter acesso à informação de qualidade, isso para você é importante. E quando começou essa necessidade de fazer essas oficinas em locais públicos e você abrir as suas redes para que você possa dividir a sua experiência com outras pessoas? Então, eu tenho muita procura no meu WhatsApp para consultas e até as pessoas do Instagram falam: "Ah, eu gosto muito do seu trabalho", mas infelizmente eu ainda não tenho condição financeira de ir, né, não que minha consulta seja muito cara, mas para algumas pessoas ela não está dentro da realidade da pessoa. E a oficina é uma forma de eu poder oferecer o meu trabalho para todos os grupos, porque eu não coloco a minha oficina em valores altos, eu sempre penso no mínimo que eu possa oferecer em questão de valor, para que eu tenha um lucro, pelo menos cobrir os gastos, né, e poder ser algo para todo mundo, né, porque o meu produto principal é a minha consulta, mas como eu posso chegar nessas famílias de uma outra forma? E além disso, a questão da interação, né, eu vejo que quando a criança tá junto de outra criança, às vezes ela tem até mais ditado. Inclusive em breve, né, vou soltar um spoiler aqui pra Ai, que vocês, maravilha. né, em primeira mão para a Adoro, Alessandra, hein? Adoro né, exclusividade. por conta dessa experiência de colônia de férias e oficinas, eu resolvi abrir turminhas.
de terapia alimentar. Exemplo, ao invés de eu trabalhar com uma criança, eu trabalharia com 4 crianças junto numa faixa etária bem parecida, porque a criança, ela vai muito pelo espelho. Então, às vezes, ela não quer comer, mas se o amiguinho estiver comendo, ela vai comer. Então, por conta disso, por toda essa experiência, eu comecei a estudar, de abrir uma turminha, justamente por conta da experiência que as oficinas trouxe para mim. E isso vai ser tem um período para essas turmas ficarem, tipo, funcionarem, ou vai ser em datas específicas, por exemplo, colônia de férias, época de férias, ou então você vai fazer, por exemplo, a cada 3 meses você abre uma turma, encerra aquela turma, abre novamente? É, a minha intenção é fazer dessa forma, porque as turminhas, eu não sei o horário, né, se vai ser mais de 1 hora, mas assim, eu conseguiria no máximo ter 2 turminhas ou estourando 3 no dia, mais que isso eu ia ficar doida. Eu imagino, Eu ia porque ficar doida. criança demanda muita energia mesmo. Sim, então eu faria, exemplo, 3 meses, um pacote de 3 meses com as crianças e a gente iria acompanhando e renova a turminha ou não renova. Mas eu tenho muita vontade de, em breve, fazer essa questão sim. O que te levou a trabalhar com criança? Que é um público que é muito prazeroso, mas também que demanda muito mais cuidados e um aprimoramento contínuo. A gente sabe que no nosso dia a dia a gente tem que estudar muito para a gente estar sempre atualizado e entregar um bom resultado para o nosso paciente. E eu entendo que criança é um público que eu acho que é o dobro desse esforço, É. porque além de ter muita energia, você tem o fator dos pais, você tem o fator do momento que o ser humano está no ápice do seu desenvolvimento, com todas as suas questões cognitivas, aí já traz essa questão como chegou a alimentação infantil para você, a nutrição infantil? Ou você sempre pensou em trabalhar com criança, ou aconteceu, por exemplo, assim, o caminho foi te levando e você entendeu que era para você, que você se sentia à vontade com esse público. Quando que despertou esse interesse em você de trabalhar com nutrição infantil? Então, eu digo que o caminho me levou porque na época da faculdade eu falava que eu trabalharia com qualquer coisa, menos com criança. E a gente morde muito a nossa língua, né, mas assim, o despertar em mim foi no diagnóstico do meu sobrinho. Quando eu tive o diagnóstico, eu já estava fazendo nutrição, já finalzinho, e pretendia ir para adulto, emagrecimento, que foi o que eu fiz bem no início. Mas eu falei: "Eu preciso estar preparada para poder ajudar meu sobrinho". E junto disso eu comecei a frequentar lugares com crianças com diagnóstico também, e vi a necessidade que aquelas crianças tinham, e entendi que não tinha demanda para atender aquelas crianças. Então era um público que precisava muito, mas que não tinha profissional para atender. Porque quando a gente se forma em nutrição, a gente pode ali ir para várias áreas. Sim. Mas para a área infantil necessita de uma especialização. Se você não tiver uma especialização, você não consegue atender criança, você não consegue estar preparada para isso, né? Inclusive eu fiz o ABA. O ABA é um curso que psicólogas fazem. Sabe? E eu fiz o ABA porque eu preciso saber agir. Se uma criança tiver uma crise comigo e uma terapia alimentar, o que eu vou fazer? Então eu vi a necessidade de não só fazer uma pós, mas também saber lidar com o comportamento da criança, né, para que eu estivesse preparada para qualquer situação adversa. E eu via que no mercado não tinha muitos profissionais que tivessem, não vou falar competência, mas que tivessem ali preparados para todo tipo de situação. E eu falei: "Eu vou ser esse profissional". Que bom que você teve esse olhar, que bom que você sentiu que você precisava se aprimorar realmente, porque a gente sabe que é um mercado que a gente não pode só olhar o número, porque ali tem um ser humano no seu ápice do seu desenvolvimento, como eu falei. E hoje ter uma profissional aqui na região, da sua excelência, uma pessoa que busca no seu dia a dia se aprimorar, é um caminho, acho que de paz para um pai poder entregar um filho a você sabendo que ele vai ser bem assistido, né? Isso faz a diferença, essa confiança que você transmite nos seus atendimentos. Eu achei maravilhoso essa sua iniciativa de abrir essas turmas, porque assim, também tem uma questão social. E isso eu achei muito interessante, você tão jovem, tão nova, já com esse olhar apurado, e isso sim, mostra o lugar que você já está ocupando, porque de fato assim, você não vai ocupar, você já ocupou, esse lugar é seu, você é uma
excelente profissional, com um olhar humanizado, que faz total diferença. A pior coisa, eu acho que quando você chega num profissional e esse profissional ele não consegue te ouvir, e isso não acontece com você. Você consegue ouvir a criança, consegue ouvir o pai da criança, a mãe da criança, ou a pessoa que está ali na linha de frente, que muitas vezes é a avó. E assim, é de uma outra geração. Eu acho que você também tem que ter essa percepção nesse olhar para não deslocar ela, mas fazer com que ela entenda o teu projeto, aquilo que você pensou para aquela criança, e você já com um olhar tão apurado, esse lado social, tão é generoso isso da sua parte. Queria te dar os parabéns mesmo, porque assim, a gente não vê isso em qualquer profissional. E Kailane, assim, para deixar para as famílias, quais seriam eh, dicas de o que perceber, quais seriam, assim, dicas mesmo no dia a dia, tanto para esses momentos de mais estresse, de mais sensíveis com os pais, ou pensar: "Não, tá na hora de procurar ajuda", e passar também suas redes sociais para os pais poderem te seguirem, poderem, né, ter mais acesso ao teu trabalho. Eu sempre falo na questão, principalmente seletividade alimentar, como que tá o ambiente quando a criança vai se alimentar. Se ela chora com frequência, se esse choro, tem birra também, se ela vira o rosto, né, se isso é frequente, né, porque às vezes os pais não conseguem diferenciar isso de um caso isolado para algo que é frequente. Então, se nós 7 dias temos, eu sempre falo isso para os pais, temos 7 dias na semana. Nesses 7 dias, quantas vezes seu filho recusa os alimentos? Se for mais de 3, realmente, tá. Uma vez na semana, normal, talvez naquele dia foi mais estressante na escola, teve alguma questão, ele tá doentinho, né, mas se for mais de 2, na verdade, já é um sinal que seu filho precisa sim da ajuda de um profissional. Começa a pesquisar, entra, né, meu Instagram é nutri.kailane Vasconcelos, né, lá eu sempre posto dicas, coloco também os meus acompanhamentos, né, um pouco da minha rotina no consultório, mas é muito importante ter esse sinal de alerta. Não esperar chegar num nível muito grave, né, que essa seletividade alimentar esteja muito grave para procurar ajuda. Quanto antes intervir, melhor. Quanto antes intervir, mais chances de conseguir reverter essa situação. Perfeito. Gente, essa foi Kailane Vasconcelos, a nossa nutri materno-infantil. Foi um prazer imenso dividir esse momento aqui com você. Gente, sigam ela nas redes sociais, fiquem atentos às oficinas, porque vai ser algo maravilhoso. Eu já vejo como sucesso, né? Porque tudo que a Kailane toca é sucesso. E continue com esse olhar generoso, continue se aprimorando para que você possa ajudar a famílias, né? Na verdade, você ajuda famílias. E foi um prazer te ter aqui. Eu que agradeço, Alessandra, é sempre um prazer estar com você, agradeço pelo convite, tá, e estamos aqui para a próxima. Olha, com certeza não vai faltar oportunidade, vou te chamar mais vezes, porque assim, eu sei que ainda tem muita coisa para esclarecer, eu sei que tem muita novidade vindo por aí, e seja bem-vindo à casa sua. Papo leve é seu. Obrigada. Foi?